1976. Nesse ano, Steve Jobs fundava junto a Steve Wozniak a Apple, que sob a administração de Jobs nos anos seguintes se tornou pioneira em diversos avanços tecnológicos que ficaram marcados na história. Mas antes de embarcarmos em sua história, esse é o canal Biografando, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês gostarem do mesmo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, ativando as notificações para não perder nenhuma publicação. Agora, de volta ao vídeo. Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Ele foi adotado por Paul Jobs e Clara Jobs, um casal californiano, e nomeado Stephen Paul Jobs. Seu pai era um veterano da Guarda Costeira dos Estados Unidos e trabalhava como torneiro mecânico, enquanto sua mãe atuava como contadora. Steve somente foi saber mais a respeito de seus pais biológicos com 27 anos de idade, onde descobriu que sua mãe e pai eram, respectivamente, Joanne Shibley, depois Joanne Simpson, uma terapeuta de fala, e seu pai Abdul Fattah John Jandali, um professor de ciência política sírio, ambos estudantes de pós-graduação da Universidade de Wisconsin. Um tempo após colocarem ele para adoção, se casaram e tiveram outra criança, chamada Mona Simpson. Ele cresceu na cidade de Mountain View, no Vale do Silício, e lá, desde jovem mostrou interesse por eletrônica e engenharia, desmontando aparelhos eletrônicos e montando projetos próprios em sua garagem junto de seu pai, o que ajudou imensamente a desenvolver seu interesse e conhecimento sobre o assunto. Jobs sempre foi inteligente, mas ele não gostava da escola e sua formalidade, achando-a mesmo entediante e sendo bem agitado por causa disso. Porém, ele ainda era muito inteligente, tanto que os administradores da escola queriam colocá-lo direto no ensino médio, mas seus pais não permitiram. Enquanto frequentava a escola secundária Homestead, Jobs acabou ingressando no Clube de Exploradores da Hewlett-Packard, mais conhecida como HP, onde viu pela primeira vez um computador. Ele até conseguiu um emprego de verão na HP, depois de ligar para o cofundador da empresa, Bill Hewlett, pedindo peças para um contador de frequência que estava construindo. E foi na HP que conheceu seu futuro sócio e cofundador da Apple, Steve Wozniak, que estudava na Universidade da Califórnia, Berkeley. No verão de 1972, aos 17, Steve sai de casa, contra a vontade dos pais, para morar numa cabana com a sua primeira namorada, Kristen Brennan. No fim do mesmo ano, ele se matricula na Universidade Reed College, em Portland, Oregon. Mas não por muito tempo. Ele permaneceu matriculado lá por somente 6 meses, e pelos 1 ano e meio seguintes, ele frequentaria algumas aulas somente como observador, onde acabaria fascinado pela tipografia, algo que inspirou e ajudou na futura criação do Macintosh. Em 74, ele se torna designer de videogames pela Atari, o que levou Jobs à Europa e também à Índia, este último sendo uma jornada espiritual. Finalmente, em abril de 1976, como dito no início do vídeo, Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak fundam a Apple Computer Inc., na garagem da casa de Jobs, que vende sua Kombi. Sim, sua Kombi. E Wozniak vende sua tão amada calculadora científica para financiar seus empreendimentos. A primeira intenção da empresa era de vender a criação de ambos os Steves, o Apple I, um computador pessoal que, se junto de um teclado e uma tela, fazia aparecer o que foi digitado na tela. O que pode parecer simples hoje, mas como disse Wozniak, foi a primeira vez na história que alguém digitou uma letra num teclado e viu aparecer na tela de seu computador, bem na sua frente. E em relação ao nome da empresa, essa foi uma ideia de Jobs. Segundo ele, decidiu em Apple por estar numa dieta frugívora e achar o nome divertido e não intimidante. O Apple I começou a ser vendido em julho do mesmo ano, pelo preço de $666,66 a unidade. Com isso, o Apple I rendeu à corporação em torno de $774 mil. Desse dinheiro todo, Jobs ficou com 45%, Wozniak também 45% e Wayne com 10%. Wayne esse que criou o primeiro logotipo da Apple e escreveu o manual do Apple I, acabaria por vender sua parte aos parceiros por $800. O próximo projeto da Apple foi o computador pessoal Apple II,
que se tornou um grande sucesso com quase 6 milhões de unidades vendidas ao longo de 16 anos. O projeto foi possível graças ao apoio financeiro de Mike Markula. Este computador introduziu inovações notáveis, como uma fonte de alimentação eficiente projetada por Rod Holt, que economizava energia e gerava menos calor. Para o design, Steve Jobs buscava um invólucro de plástico elegante, e o Apple II foi oficialmente lançado em 1977 durante uma exposição em São Francisco, onde a Apple recebeu muitas encomendas e estabeleceu seu primeiro revendedor no Japão. Então, as vendas da empresa aumentaram exponencialmente, alcançando a impressionante marca de 139 milhões de dólares. Porém, o Apple III, lançado em maio de 1980, foi um fracasso, devido a problemas de hardware, sobreaquecimento por falta de ventilação e outros defeitos. E graças a isso, muitos compradores optaram por migrar para a plataforma PC. O seguinte Apple Lisa foi concebido como um computador de 16 bits, diferenciando-se dos 8 bits do Apple II. Foi o primeiro computador da Apple a usar uma interface gráfica baseada na tecnologia do Xerox Alto. Steve Jobs inicialmente participou do projeto, mas saiu para criar o Macintosh. O nome Lisa foi inspirado na filha de Jobs, embora ele tenha negado a paternidade nos primeiros anos. O Lisa contava com recursos revolucionários, como proteção de memória, multitarefa, sistema operacional baseado em disco rígido e interface gráfica, mas falhou comercialmente devido ao alto preço e à concorrência do Macintosh, que era mais barato e rápido. O Lisa foi descontinuado em 1989 após 2 upgrades. A atenção de Jobs ao Macintosh prejudicou a fama de Lisa. Então, o Projeto N, iniciado em 1979, visava criar um computador pessoal simples e acessível por $1.000. O nome foi posteriormente alterado para Macintosh, em homenagem à maçã Macintosh, devido à objeção do engenheiro Jeff Raskin ao uso de nomes femininos para computadores. O Steve Jobs se envolveu no projeto, mas uma disputa pela liderança resultou na saída de Raskin. Jobs então montou uma equipe de 20 pessoas e os colocou na Texaco Towers para trabalhar no projeto. O Macintosh foi o primeiro produto da Apple a seguir a filosofia de desenvolvimento de uma ponta a outra, buscando otimizar a integração entre hardware e software. O anúncio do Macintosh durante o Super Bowl de 1984 foi icônico, e seu lançamento oficial em janeiro do mesmo ano foi acompanhado por uma apresentação teatral que impressionou o público. Embora inicialmente bem-sucedido, o Macintosh enfrentou problemas de desempenho e limitações, que levaram a uma queda nas vendas no segundo trimestre do mesmo ano. Isso contribuiu para o desgaste das relações dentro da Apple e, eventualmente, resultou na saída de Jobs no ano seguinte. Falando nisso, o sucesso inicial nas vendas do Macintosh realçou a personalidade difícil e excêntrica de Steve Jobs. No começo, John Sculley, o presidente da Apple, estava ao lado de Jobs, mas suas exigências extravagantes, atitudes impiedosas e o declínio nas vendas do Macintosh a partir de 1984 criaram tensões entre eles. Em maio de 85, durante uma reunião com a alta administração da Apple, todos apoiaram Sculley e Jobs não conseguiu manter nenhuma posição operacional na empresa. Embora tenham oferecido a ele o título de presidente do conselho e um papel como visionário de produtos, Jobs recusou e saiu da Apple. Em 1986, Jobs comprou da Lucasfilm um estúdio de computação gráfica, o Pixar Studios, por $10 milhões. Com uma parceria estratégica com a Disney, criou, produziu e lançou vários filmes em animação 3D de sucesso, tais como Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Up e Aviões. Com a compra dos estúdios Pixar pelo grupo de comunicação e entretenimento Walt Disney, Jobs tornou-se o maior acionista individual da Disney, onde deveria ocupar um posto no conselho diretivo, segundo uma nota divulgada pela Disney no dia da aquisição, em 2006. Após deixar a Apple, Jobs investiu pessoalmente $12 milhões para iniciar uma nova empresa, de hardware e software, chamada Next Inc. A empresa lançou seu primeiro computador em 1988, e Jobs esperava que fosse atrair universidades e pesquisadores. Mas com um preço base de $6.500, a máquina estava longe do alcance da maioria dos potenciais compradores.
O sistema operacional Next Step da empresa se saiu melhor, com programadores o utilizando para desenvolver videogames como Quake e Doom. Tim Berners-Lee, que criou o primeiro navegador da web, usou um computador na Next. A empresa lutou, mas falhou em atrair o mainstream das Américas. E em 1996, a Apple, que estava desenvolvendo um novo sistema operacional, comprou a Next Computer de Steve Jobs, para poder usar o Next Step como base para o seu novo sistema operacional. Com esta operação, Jobs retornou para a Apple em 1997 como diretor executivo. Porém, a Apple se encontrava numa situação financeira frágil. Com uma nova equipe administrativa, opções de ações alteradas e um salário anual autoimposto de $1 por ano, Jobs colocou a Apple de volta nos trilhos. E a Apple foi salva a tempo com a venda de 40% das ações à rival Microsoft. E com uma ideia e um produto criativo significativo, introduzindo o iMac em 1998, com um novo sistema operacional, o Mac OS 9, com o passar dos anos, a Apple readquiriu as ações da Microsoft. O iMac foi o primeiro computador introduzido no mercado com várias características avançadas, principalmente pelo seu design inovador e pelo material utilizado, basicamente o plástico translúcido e colorido, o que decretou a morte da cor padrão para PCs, o bege. E a partir de então, muitos deles passaram a usar esse tipo de material nos produtos de informática em geral. Jobs se tornou o protagonista na expansão do mercado da Apple, além de informática, introduzindo inovações na eletrônica e telecomunicação. Em 2001, lançou o iPod, um tocador de música portátil, e o iTunes, uma loja online de música. Em 2007, entrou no mercado de telefone móveis com o iPhone. Esses produtos todos ditaram a evolução da tecnologia. Quase imediatamente após a Apple lançar um novo produto, os concorrentes lutavam para produzir tecnologias comparáveis. E o iPhone ficou conhecido por sua tecnologia de toque e evoluções subsequentes, como o iPhone 3G e 3GS. Em 2008, impulsionada pelas vendas do iTunes e do iPod, a Apple se tornou a segunda maior varejista de música dos Estados Unidos, atrás apenas do Walmart. A Apple também foi classificada em primeiro lugar na lista da Fortune, das empresas mais admiradas da América, bem como em primeiro lugar entre as empresas da Fortune 500 em termos de retornos aos acionistas. Voltando um pouco, Jobs se casou em 18 de março de 1991 com Laurene Powell. Os dois se conheceram no início dos anos 90 na Escola de Negócios de Stanford, onde Powell era estudante de MBA. Eles moravam juntos em Palo Alto com seus 3 filhos, Reed, nascido em 91, Erin, nascido em 95 e Eve, nascida em 98. Jobs também teve uma filha, Lisa Brennan Jobs, com a namorada Kristen Brennan em 78, quando tinha 23 anos. Ele negou a paternidade de sua filha em documentos judiciais, alegando que era estéril. Porém, em seu livro Small Fry, Lisa escreveu que testes de DNA revelaram que ela e Jobs eram compatíveis em 1980, e ele foi obrigado a começar a fazer pagamentos de paternidade para sua mãe com dificuldades financeiras. Jobs só iniciou um relacionamento com a filha quando ela tinha 7 anos. Quando ela era adolescente, Lisa veio morar com o pai. Em 2011, Jobs disse: "Fiz muitas coisas das quais não me orgulho, como engravidar minha namorada quando tinha 23 anos e a maneira como lidei com isso." Em 2003, Jobs descobre que tinha um tumor neuroendócrino, uma forma rara, mas tratável de câncer no pâncreas. Mas ao invés de fazer a cirurgia imediatamente, Jobs optou por alterar a sua dieta pesco-vegetariana enquanto avaliava as opções de tratamento orientais. Durante 9 meses, Jobs adiou a cirurgia, deixando nervoso o conselho de administração da Apple. Os executivos temiam que os acionistas retirassem suas ações caso se soubessem que o CEO estava doente. Mas no final, a confidencialidade de Jobs teve precedência sobre a divulgação aos acionistas. Em 2004, Jobs passou por uma cirurgia bem-sucedida para remover o tumor pancreático. Fiel à sua tradição, Jobs revelou muito pouco sobre sua saúde nos anos seguintes. No início de 2009, circularam relatórios sobre a perda de peso de Jobs, alguns prevendo que seus problemas de saúde haviam retornado, o que incluía um transplante de fígado.
Jobs respondeu a essas preocupações afirmando que estava lidando com um desequilíbrio hormonal. Dias depois, ele tirou uma licença de 6 meses. Numa mensagem de e-mail aos funcionários, Jobs disse que suas questões relacionadas à saúde são mais complexas do que ele pensava. Então, nomeou Tim Cook, o então diretor de operações da Apple, como responsável pelas operações diárias da Apple. Depois de quase um ano fora dos holofotes, Jobs fez um discurso em um evento da Apple somente para convidados em 9 de setembro de 2009. Ele continuou a servir como mestre de cerimônias, que incluiu o lançamento do iPad durante uma grande parte de 2010. Em janeiro de 2011, Jobs anunciou que estava de licença médica. Em agosto, ele renunciou como CEO da Apple, passando o cargo para Cook, o atual CEO. E com isso, a história de Steve Jobs, infelizmente, chega ao fim, e ele falece no dia 5 de outubro de 2011, exatamente 12 anos atrás. A causa oficial da morte de Jobs foi listada como uma parada respiratória, relacionada ao seu câncer no pâncreas. No mesmo dia, o site oficial da Apple, apple.com, se tornou um memorial, com a famosa foto de Steve, seu nome ao lado e embaixo os anos de nascimento e morte, respectivamente. Ao clicar na imagem, o usuário era levado para outra página, com um obituário que dizia: a Apple perdeu um visionário e gênio criativo, e o mundo perdeu um ser humano incrível. Aqueles de nós que tiveram sorte o bastante para conhecer e trabalhar com Steve perderam um amigo querido e um mentor inspirador. Steve deixa para trás uma empresa que só ele poderia ter construído, e seu espírito sempre será a base da Apple. Outros líderes famosos desse mercado, como Bill Gates, Steve Wozniak ou Adam Osborne, não superam o impacto de Steve Jobs na popularização da indústria. O Apple II, lançado em 77, mudou para sempre a forma das pessoas de ver a informática. Jobs foi um empreendedor extraordinário, um gênio da tecnologia e um visionário que acreditou na simplificação ao máximo da interface de usuário. Ele queria que tudo fosse fácil de usar, ou user-friendly. Steve Jobs foi capaz de superar seus concorrentes ao identificar tendências e explorar novas rotas que poucos esperavam ou sequer imaginavam, com uma ligação da informática pessoal ao entretenimento e à mobilidade. Nesse quesito, sua contribuição talvez seja maior para a eletrônica moderna do que foi a de Henry Ford um século antes para a indústria dos carros. Então é isso. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o meu primeiro vídeo e eu fiz sozinho, e por isso deu muito trabalho. Então, se você gostou, considere deixar um like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Assim você vai estar me ajudando muito e vai me motivar a postar mais vídeos como esse. Obrigado novamente por assistir e é isso. Até a próxima.